Bem, se a gente vai falar da Kryptonita, tá faltando o quê? O Superman. Tem que ter o Superman. Tem que ter o Super-Homem. Estou vendo aí Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, mas o Superman é o super-herói. Amém? E eu queria que, para a gente começar essa mensagem, abra comigo a tua Bíblia agora. Abra a tua Bíblia agora, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 28. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 28. É um texto muito conhecido, porque é o texto que nós lemos na Santa Ceia, e é um texto que nós lemos constantemente. Então, sentado mesmo, nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 31, que diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos o quê, irmão? Muitos o quê? Fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Até o versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu queria que você atentasse para duas partes do que nós lemos hoje. Primeiro, não discernindo o corpo do Senhor. Segundo, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Deixa eu começar a falar nessa série aqui. Primeiro, que essa série de pregações é mesmo sobre o Superman, não tem nada a ver com o Superman. É uma forma da gente estar ilustrando aqui essa série de mensagens, né? Colocando esse baú da Kryptonita perto, que quanto mais a gente se aproxima daquilo que nos enfraquece, nós vamos perdendo a força, como nós colocamos aqui como exemplo, essa pedra simbolizando um pedaço de uma Kryptonita. Mas essa série de mensagens aqui, ela não tem nada a ver com o Superman, ela não tem nada a ver com o Super-Homem, claro que não, mas há paralelos impressionantes entre a história dele e a nossa vida de fé. Quando a gente olha para a história do Superman e para a nossa vida de fé, a gente acaba olhando e vendo algumas semelhanças. Por exemplo, o Super-Homem não é deste mundo, e um filho de Deus também não é. A Bíblia diz que nós somos forasteiros. Amém? Sim ou não, irmãos? O Superman, ele tem poder sobrenatural que os seres humanos normais não possuem, mas nós somos sobrenaturalmente empoderados de formas que as pessoas deste mundo não são. Nós temos poderes que nos vêm através do Espírito Santo. O que Atos capítulo 1 vai dizer? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós temos também, temos alguns poderes. Ele protege e liberta os oprimidos pelos vilões. Ele salva os oprimidos dos vilões. Nós protegemos os fracos e libertamos os cativos. Nós viemos para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele luta contra o mal, nós também lutamos contra o mal. Ele protege e liberta os oprimidos, nós também. A força dele vem da luz do sol, e a nossa força vem da estrela da manhã, que é Jesus. Há apenas uma coisa que pode parar o Superman. Qual é? A Kryptonita, que é essa substância
radioativa aqui, ó, originária do seu planeta natal, que neutraliza as suas forças a ponto de levá-lo até a morrer. O super-homem só pode morrer de uma forma: se ele ficar muito tempo diante dessa substância originária lá do seu planeta natal, que é Krypton, semelhante a uma kryptonita originária do nosso planeta natal, também pode neutralizar um filho de Deus. Que são o quê? Que são os nossos pecados, que são as nossas fraquezas. A kryptonita na minha vida e a kryptonita na tua vida. E o propósito dessa série de mensagens é que a gente possa identificar a kryptonita, que a gente possa neutralizar a kryptonita e que a gente possa extinguir de uma vez por todas tudo aquilo que rouba as tuas forças e que muitas vezes não permite que você viva aquilo que Deus quer que você viva. Agora, a kryptonita não apenas, ela neutralizava as habilidades do sobrenaturais do Superman, mas possuía também e tornava ele mais fraco e a ser comparado com um mero ser humano. A kryptonita, ela tinha o poder de tirar as forças do Superman para que ele pudesse ser um homem natural, um homem comum. E a nossa kryptonita também faz o mesmo na nossa vida. Por quê? Porque quando a kryptonita, ela consegue nos neutralizar, ela consegue nos enfraquecer, nós nos tornamos pessoas normais. O brilho do Espírito Santo já não está mais em nós, o Espírito Santo já não tem mais o poder e o domínio sobre as nossas decisões, nós nos tornamos pessoas normais. Então a kryptonita, ela tem esse poder na vida do cristão, na vida do crente, de tornar você uma pessoa comum, uma pessoa sem o Espírito Santo, uma pessoa que não tem mais autoridade, não tem mais intrepidez, não tem mais ousadia, você tem receio até de orar e com medo de se manifestar, o diabo vai falar assim para você: com você eu não saio de jeito nenhum, meu filho. Sabe por quê? Você é cheio de kryptonita. Então pessoas, muitas vezes, elas têm essas kryptonitas e muitas vezes elas não sabem. O Superman e a kryptonita são apenas ficção. A gente sabe que é uma história em quadrinho, mas a nossa kryptonita não. A nossa kryptonita, ela é bem real. E o que é a nossa kryptonita? Agora, antes de revelarmos aqui essa identidade, nós temos que entender alguns fundamentos dessa revelação. Nós precisamos entender que a enorme vantagem da kryptonita tinha sobre o super-homem é que ele não via ela facilmente, ele não a reconhecia com tanta facilidade. Então, ele podia estar sobre os efeitos daquela kryptonita sem saber identificá-la aonde ela estava. Se ela estava muito próxima, se ela estava muito distante, ele só sentia que ele ia enfraquecendo, ele ia perdendo as forças. Por quê? Porque aquela substância estando perto dele era facilmente reconhecida, mas se ela não estivesse tão perto, só os efeitos da kryptonita poderia neutralizar o super-homem. Quem está começando a entender essa mensagem aqui, levanta a sua mão e fala assim: ai, 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 ai. Da mesma forma, a kryptonita do crente, ela está enfraquecendo tanto os crentes como o corpo de Cristo. E muitas pessoas ainda não reconheceram. Muitas pessoas estão vivendo num ambiente da kryptonita, muitas pessoas estão sobre o efeito da kryptonita, muitas pessoas estão num ambiente onde ela está, mas você se acostumou tanto com isso que você não conhece mais e não reconhece os efeitos. Você está enfraquecido, só que é uma forma tão minuciosa, é uma forma tão assim, que não é aparente, que você não percebe que você está perdendo as suas forças. É algo tão sutil, é algo tão delicado, que as coisas vão acontecendo e você não vai percebendo. Então entenda, querido, o propósito dessa série aqui, esse mês de julho, é identificar e revelar, para nós eliminarmos e nos livrarmos individualmente, mas também coletivamente, como corpo de Cristo, o que nós vamos tratar aqui, nesses próximos domingos. E o que eu quero já te falar aqui hoje é o seguinte: você não pode perder essa série em hipótese nenhuma, porque se você perder o próximo domingo, você perde o fio da meada.
Então eu quero convidar você o seguinte, eu quero participar até o fim. Agora, eu queria falar com você que já que somos filhos de Deus, quem é filho de Deus aqui, levanta a mão. Por favor, se você é filho de Deus, levanta a mão. Agora entenda aqui o que eu vou falar para você, que gerou o mesmo conflito em mim, pode gerar em você. Já que nós somos filhos de um Deus tão incrível, nós não deveríamos ter uma vida extraordinária? Sim ou não? Nós não somos filhos de um Deus tão incrível? Um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que é dono do ouro, um Deus que é dono da prata, um reino onde Ele vive, que não tem fim, um reino infinito, um reino onde não há tantas coisas que nós vivemos. E aí a pergunta que eu faço é, se nós somos filhos de um Deus tão incrível, nós não deveríamos ter uma vida extraordinária? Uma vida de excelência, uma vida fora do normal, uma vida fora da curva? Não é uma coisa lógica? Mas também as Escrituras, elas apresentam promessas incríveis que nós já recebemos de Deus. Olha as promessas que nós já recebemos. Primeiro, a natureza divina, nós recebemos essa natureza. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Se você é templo do Espírito Santo, há uma natureza divina que habita em você. Seu caráter altruísta, um amor incondicional, perdão, alegria, paz, que excede todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, saúde, segurança, estabilidade, sabedoria divina para tomar algumas decisões, conhecimento, entendimento, discernimento espiritual, pureza, ingenuidade, discernimento aguçado, criatividade. Em resumo, esses atributos encontrados no céu nos foram prometidos. Há uma promessa de Deus para a nossa vida. No entanto, essas qualidades aqui, elas não parecem estar sendo manifestadas em um nível geral e nem individual. A gente não consegue enxergar isso hoje. Se nós formos sinceros, usando de sinceridade, eu te faço uma pergunta. Será que vemos uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? Kit, baixa só um pouquinho, por favor, só um pouquinho. Será que nós vemos uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? Irmão, é para a gente ser sincero. Eu não te chamei aqui para um tempo, para perder o seu tempo. Eu trouxe você aqui hoje, o Espírito Santo também, para você refletir. Será que nós vemos uma diferença hoje, significativa, entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? Será que a gente consegue ver isso? Os seguidores de Jesus estão se destacando. Nós realmente estamos brilhando como luz em meio a uma geração tão obscura, uma geração que anda em trevas. Por exemplo, há uma diferença marcante entre o índice de divórcio na igreja e na sociedade. Há uma diferença? Não há. Hoje as pessoas dentro da igreja se divorciam como pessoas normais. Elas estão se divorciando. Eu quero me divorciar. Eu quero me separar. Para mim, já deu. Como se você tivesse essa opção. Você que está em Cristo. Eu estava lendo sobre John Wesley. Essa semana, e John Wesley falou o seguinte: a minha mulher, nem 1000 anos daria para eu perdoá-la do que ela me fez. 1000 anos. A minha mulher era uma mulher de goteira. Todo dia pingava na minha cabeça. John Wesley, igreja metodista wesleyana. Mas sabe qual foi o final? John Wesley morreu casado com aquela mulher. Porque ele entendeu que ele não tinha opção. Existem coisas na nossa vida que não tem opção. Casamento é uma delas. Não tem opção de você se separar. Ah, vou me separar, vamos divorciar. Por quê? Não está dando mais, não gosto mais. Tentei, não deu. Não tem como isso, irmão. Você não tem essa opção. Não existe essa opção para você. A não ser com que a Bíblia fundamente você para fazer isso. Fora isso, você não tem essa opção. Pede para Deus te levar. É melhor do que você fazer isso.
A pergunta é, há diferença entre crente, cristão e não crente? E quando a gente fala de divórcio, agora não fala de divórcio não, vamos falar do caráter, integridade, moral, que são dramaticamente diferentes na corrupção da nossa nação. Tá tendo diferença, irmão, do caráter de quem é crente e de quem não é crente. Está tendo diferença. Você olha isso e fala assim, não pastor, a gente está ganhando de lavada. Quem é crente tem um caráter ilibado. Quem é crente não passa cheque sem fundo. Quem é crente não mente. Quem é crente tem um caráter ali, ó, é o caráter ilibado. A gente está podendo fazer isso, irmão? A gente está podendo fazer isso? Nós temos abundância de recursos. Será que realmente nós somos prósperos? Será que Deus deu prosperidade para gente? Será que você vive uma vida próspera, com recurso? Será que você vai para onde você quer ir? Será que você come o que você quer comer? Será que você tem um carro que você quer? Será que você tem a roupa que você quer? Será que nós conseguimos suprir as necessidades dos outros e proclamar o Evangelho a todas as nações? Ei, irmão, entenda uma coisa. No início da igreja, os primeiros discípulos de Jesus eram conhecidos como homens que causavam alvoroço em todo o mundo. Atos capítulo 17. Eles causavam alvoroço. Todo mundo queria falar com eles. Eles influenciavam aquelas pessoas. Era influência e poder. Eles também não tinham falta de nada. A Bíblia diz que não faltava nada para eles. Eles tinham tudo em comum, não faltava nada. Eles eram pessoas prósperas, a ponto das pessoas se prostrarem diante deles e falar assim, não se prostra diante da gente não. Nós somos seres humanos, você tem que se prostrar diante de Deus. Atos capítulo 4, versículo 33 vai dizer que grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. O que mudou? As pessoas os viam como os super-homens. As pessoas os viam como as super-mulheres daquela geração. Eles eliminavam a doença, a enfermidade daqueles que sofriam. Eles oravam e os enfermos eram curados. Eles oravam e no nome de Jesus, Jesus salvava. Jesus curava com sombra, Jesus curava com lenço. Jesus usava aquelas pessoas para quê? Para que elas fossem agentes de cura. Era um poder sobrenatural liberado sobre aquela igreja e sobre aquelas pessoas. Eles brilhavam como uma forte luz em meio a uma geração perdida na escuridão. E eu insisto em fazer aqui, mais uma vez a pergunta, será que o nosso estilo de vida hoje difere significativamente do estilo de vida da nossa sociedade? Será que a forma que a gente anda, será que a forma que nós nos conduzimos, que nós falamos, que nós vivemos, diferencia dessa sociedade de hoje? A nossa vida brilha tão forte que somos vistos como o distinto povo de Deus. As pessoas olham para você e falam assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Será que as pessoas estão olhando para a gente, estão vendo isso? Será que a empresa onde você trabalha pode ter alguém que diz assim, olha, eu não concordo com ele, eu não penso como ele pensa, o pensamento dele é diferente do meu, eu não tenho a mesma fé que ele, eu não tenho a mesma ideologia que ele, eu não penso com a família como ele pensa, mas uma coisa eu vejo na cara desse cara, ele vive o que prega. Eu não concordo com ele, mas o que ele fala, ele acredita no que ele fala. Eu consigo enxergar isso nele. Será que nós somos tão eficazes como a igreja primitiva em alcançar o mundo? Porque se não é bem assim, será que nós temos dado desculpas e alterado até a nossa teologia contra o que a Bíblia claramente ensina, só para justificar a nossa falta de poder? Eu já ouvi pessoas falando assim, não, isso é só na igreja primitiva. Isso só acontecia lá. Mudando a teologia, sabe por quê? Porque elas não são possuídas de poder. Elas não são empoderadas com esse poder. Na vida delas não há poder, na vida delas não há sinais, na vida delas não tem nada de Cristo. E aí para elas camuflarem, elas dizem o seguinte, isso só foi para a igreja primitiva. Isso não acontece mais hoje. Você não vê mais paralítico andando, você não vê mais coxo andando, você não vê mais cego enxergando, você não vê mais surdo ouvindo, você não vê mais isso. Isso foi para a igreja primitiva, isso foi para a igreja do primeiro século. Irmão, isso é uma heresia, isso é uma mentira.
É você diminuir Deus, é você reduzir a Deus a um século apenas. Quando a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o milagre que Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje e Ele vai fazer amanhã. Ele é Deus, Ele é Senhor. Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Nós que mudamos, eu falo nós como igreja. Eu vou falar de coisas coletivas e individuais aqui. Eu quero que você atente para isso, irmão. Nós temos ignorado esse problema gigantesco e a gente está dando desculpa. E a gente está dizendo, não, Deus não age mais assim hoje em dia. Os tempos mudaram. Não é mais assim não. Parece que nós estamos aqui, querido, moldando o Evangelho para que ele se ajuste à nossa condição. Para que as coisas aconteçam de acordo com o que a gente quer. Mas eu creio que se nós abordarmos essa questão hoje com sinceridade, da palavra de Deus, a abundância de vida para a qual nós fomos chamados, isso será destravado dentro da gente. É isso que eu quero falar aqui hoje. Como filho de Deus que nós somos, faz perfeito sentido que nós devamos refletir sobre isso aqui. A Bíblia afirma categoricamente, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 17, porque neste mundo somos como ele. 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz assim, porque neste mundo somos como ele. Repita comigo, porque neste mundo somos como ele. Olha aqui, querido, Jesus não diz assim, ó, na próxima vida seremos como ele. Quando chegarmos no céu, a gente vai ser como ele. Não, o que João está dizendo? Porque neste mundo, nós somos como ele. E a pergunta que eu faço para você hoje, você é como Jesus? Nós estamos refletindo Jesus nas nossas decisões, nas nossas escolhas, naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Nós somos como Jesus. Nós estamos vivendo isso aqui. Ele declara que somos como Ele, agora, nesse mundo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, vai falar assim, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Natureza divina, e fujam da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Irmão, pense nisso aqui. Nós somos como Ele nesse mundo. Você e eu recebemos a natureza divina dEle. Há uma natureza divina em mim. Deus está em mim. Há algo do céu dentro da minha vida. E a pergunta é, eu estou refletindo isso para a sociedade? Eu estou refletindo isso para as pessoas? Não há natureza do melhor, querido, e mais reconhecido ser humano da terra. Pelo contrário, a natureza de Deus. Essa palavra divina aqui, usada por Pedro, no grego é theos, que significa aquilo que é propriedade única e básica de Deus. Aquilo que é propriedade única e básica de Deus. Nós somos verdadeiramente nascidos de Deus. Ei, querido, nós somos nascidos de Deus. Você é nascido de Deus. A frase muito comum que ouvimos no nosso meio, no tipo é, não há diferença entre um cristão e um pecador. A única diferença que há é que eles foram perdoados, quem foi batizado. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande heresia. Primeiro, por quê? Porque isso diminui o que Deus fez por nós. O que Jesus fez por nós. E segundo, isso anula todas as promessas, mantendo o povo cativo ao mundo e os seus desejos imorais. Ou seja, você fica cativo. Se você achar que Jesus só veio para perdoar o teu pecado, não, querido. Jesus não veio só para perdoar o teu pecado. Existem mais de 3.000 promessas na Bíblia para mim e para você, para a gente viver esse sobrenatural de Deus. Aleluia! Agora, muita coisa acontece com você, sabe por quê, querido? Porque você permite. Pecado que você tolera. E pecado que você tolera é pecado permitido. Você se nivela por baixo.
Você vê um errando e você acha que você pode errar também. Isso é nivelar por baixo. Ah, fulano faz, eu vou fazer também. Ah, fulano já fez, eu vou fazer também. Sabe, é você achar que pode errar. Isso é se nivelar por baixo. E como filhos de Deus, nós devemos manifestar esse caráter transformado, esse amor incondicional. É a alegria indescritível, é a paz que excede todo entendimento, é o poder sobrenatural, irmão. Então, novamente, por que não estamos vendo isso na igreja? No nível individual e coletivo. Se o reino de Deus está entre nós, se o reino de Deus está entre nós, se nós somos de uma origem divina, se Deus habita na gente, por que não está sendo feito na terra assim como está sendo feito no céu? Por quê? Por que que a oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, por que que isso não está acontecendo? A palavra de Deus responde fartamente a essa pergunta aqui. A questão é, você vai encarar o que a palavra de Deus diz? Quem quer encarar isso hoje de frente aqui, irmão? Levanta a mão, por favor. Então coloca o teu cinto de segurança aqui assim, ó. Porque eu quero te convidar agora para entrar aqui nessa mensagem que Deus me deu. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 11, 28, discernir o corpo do Senhor, por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Irmão, algo estava muito errado na forma como eles estavam celebrando aquela ceia ali. E isso trouxe 3 consequências para aquelas pessoas: fraqueza, doença e morte física. Tinha alguma coisa errada naquela igreja. Alguma coisa naquela igreja não estava certa. Paulo vai dizer, olha, por causa disso, há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que de uma forma precoce já morreram. É o que Paulo está dizendo aqui, querido. Agora vamos voltar aqui à ilustração do super-homem. A criptonita era tão perigosa, por quê? Porque ela removia a força e deixava o super-homem fraco. E se você exposto a ela, o super-homem ficava doente, fraco, e se ele fosse exposto, ela por muito tempo poderia até morrer. É o que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios capítulo 11. Ele está falando o seguinte, olha, vocês se expuseram tanto às suas fraquezas, que isso levou alguns a óbito, alguns morreram. Paulo está falando isso, irmão. Davi também falou isso, quando Davi, ele se expôs à criptonita, e ele lá no Salmo 32, no versículo 4, vai dizer, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando com o tempo, e esse tempo fez com que o meu corpo secasse. Olha o que Tiago vai dizer. Tiago afirma com clareza lá no capítulo 1, no versículo 14 e 16. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tiago está falando. Tiago está falando da criptonita, olha essa criptonita aí, ela vai te enfraquecer e você vai adoecer, e se você ficar doente, você pode morrer. Tiago falou isso, Pedro falou isso, Paulo falou isso. Nós precisamos entender que a criptonita, primeiro ela nos enfraquece, depois ela nos deixa doentes, adoecidos, e ela pode nos matar espiritualmente, irmão. Coisas sutis, coisas que neutralizam o agir de Deus, coisas que impedem você viver aquilo que Deus quer que você viva, coisas que Deus quer que você seja destravado, para que você possa voar, literalmente voar, viver sobrenaturais de Deus, mas pequenas coisas acabam nos enfraquecendo, nos adoecendo e nos levando a um óbito espiritual. Quem está entendendo isso aqui, querido? Por favor, levante a sua mão e fala assim, ai, 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 ai. Agora entenda uma coisa, querido. Se nós formos enganados, olha aqui para mim, por favor. Se nós formos enganados e o pecado não for confrontado,
Diz Tiago que o pecado pode fazer com que o crente, o que a criptonita faz com o super-homem, chegando inclusive a causar a morte. Agora olha aqui para mim, irmão. Algumas igrejas estão adorando apenas falar de paz. A paz de Deus, da grandeza de Deus, a vitória de Deus, o suprimento de Deus, a providência de Deus, a bonança de Deus. Tudo isso é verdade e isso é bom. Mas entenda uma coisa, essa filosofia de pregação sem confronto faz as pessoas não entenderem verdadeiramente quem elas são. Ei, deixa eu falar isso aqui, eu preciso, como pastor, falar isso para você, porque assim como Paulo amava a igreja de Corinto, ele falou aquilo, assim como Pedro escreveu amando aquelas pessoas, assim como Tiago escreveu amando aquelas pessoas, eu estou falando para você com muito amor. As igrejas hoje estão aí pregando vitória, eu também prego vitória. As igrejas estão pregando aquilo que Deus pode fazer, e eu também prego aquilo que Deus pode fazer. Mas isso não pode simplesmente isentar e livrar a pessoa de falar sobre o que, irmão? Sobre o confronto. Porque toda vez que você confronta a pessoa se conhece. Ela faz uma autoanálise, ela faz uma reflexão, ela começa a fazer uma análise introspectiva, ela começa a se conhecer. Então, quando você só vai escutando vitória, e vitória, e vitória, isso vai camuflando o que precisa ser tratado dentro de você. Quem está me entendendo aqui, por favor, dá um glória a Deus aí. Então, se eu ficar todo domingo aqui, porque você vai receber a vitória, é porque você vai ganhar isso, é porque você vai ganhar aquilo, é porque Deus vai te dar. E o que tem que ser tratado dentro de você não está sendo tratado. Sabe, querido, as pessoas estão nos bancos das igrejas, mas elas estão fracas e doentes. E elas estão se achando no mesmo nível. Está tudo bem, eu estou levantando a mão aqui, pastor, eu estou adorando. Eu estou aqui, eu estou de corpo presente aqui na igreja. Eu estou adorando, mas por dentro está cheio de criptonita. Por dentro tem um monte de coisa. Sabe, querido, elas não foram invadidas ainda por uma paixão de Deus. Elas não foram invadidas ainda pelo mover do Espírito Santo. Elas não foram mover ainda, elas não foram confrontadas. Sabe, querido, por uma necessidade de servir a Deus, elas vivem no morno. Elas estão na mornidão. Elas vêm para falar que vêm, mas elas estão mornas. E a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que os mornos Deus vai vomitar. Agora entenda uma coisa. E por que não tem confronto? Se não tem confronto, irmão, não tem encontro. Só há uma forma de você ter um encontro genuíno e verdadeiro com Deus. É quando você tem confronto. Quando há o confronto, irmão, as pessoas doentes e as igrejas estão cheias de pessoas vazias. As igrejas estão cheias de pessoas vazias. Todo mundo cantando, celebrando, mas não estão vivendo como Deus quer que você viva. Criptonita faz isso. Você está aqui, mas sabe, você está neutralizado. Você não está vivendo nem 10% do que Deus quer que você viva. Mas eu vim declarar essa manhã aqui, sabe o quê? Que essa criptonita vai ser vencida. Aquilo que te enfraquece, aquilo que rouba as tuas forças, aquilo que neutraliza você, você vai vencer nesse mês de julho agora. E você vai viver o melhor dessa terra. Porque se você quiser e ouvir, você vai viver o melhor dessa terra. E tem muito mais de Deus para mim, para você e para essa igreja. Agora entenda uma coisa, irmão, eu não estou falando que toda dificuldade, toda enfermidade ou morte são por causa de pecado, de jeito nenhum. Existem momentos de dificuldade que são pavimentos para Deus operar na gente, para Deus fazer algo através da nossa vida. São grandes faculdades, são grandes escolas, é uma pedagogia de Deus muitas vezes, permitir que a gente viva momentos diferentes, momentos adversos, circunstâncias contrárias, para quê? Para nos ensinar. Existem problemas, sofrimentos que nós passamos, que serão o nosso ministério amanhã.
É Deus forjando você para algo que Ele quer te usar amanhã, para algo que Ele quer te abençoar amanhã. Ele quer que você seja canal de bênção. Deus está trabalhando na nossa vida para uma nova dimensão, para um novo nível. Então, muitas vezes, Ele permite situações contrárias. Ele permite essa adversidade. Não tem nada a ver com pecado, tem a ver com tratamento. Tem a ver com Deus querendo te usar naquilo futuramente. A tua dor de hoje pode ser o seu ministério de amanhã. Isso é possível. É comum nós enfrentarmos tribulações pelo fato inescapável que nós temos de viver em um mundo caído. E há forças demoníacas reais contra as quais nós lutamos. Olha para Jó, irmão. Jó não tinha nada a ver com pecado. Mas entenda, Jó, quanto mais batia em Jó, mais fé ele tinha, irmão. Tem gente que é assim. Só aprende apanhando. Jó, quanto mais batia em Jó, mais fé Jó tinha. Quanto mais batia nele, quanto mais ele trazia as marcas das suas dores no corpo, mais ele refletia as marcas no corpo, a sua fé. Jó era assim, irmão. Jó era desse jeito. Agora, mas em alguns casos é por causa do pecado, sim. E nós precisamos entender isso. O que é discernir o corpo? Repita comigo, discernir o corpo. O que é discernir o corpo, irmão? Ele reconhece que cada um deve se examinar individualmente, porque cada um aqui tem um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Mas ele também enfatiza aqui que todos nós temos que discernir o corpo. O que é isso? Ele está nos lembrando aqui que aos olhos de Deus nós somos um. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. Se eu der uma martelada no teu dedão do pé aí, só o seu dedão vai sentir? Teu corpo todo vai gritar, não vai? E se você tem cálculo renal? É só o teu rim que vai sofrer? Vou até tomar uma água aqui, que pelo amor de que dor insuportável. Quem já teve cálculo renal aqui? Foi só o teu rim que sofreu? Como é que ficou o teu corpo? Péssimo, horrível. E nós temos que entender que nós precisamos discernir o corpo. O que Paulo está dizendo aqui sobre haver muitos crentes fracos e doentes é que o corpo de Cristo estava sofrendo como um todo devido ao comportamento de alguns membros. O que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 11 tem a ver com 1 Coríntios capítulo 5. Estava tendo problemas naquela igreja. E os problemas daquela igreja que não foram tratados repercutiu na comunhão de um todo, que foi a Santa Ceia. A gente vai entender isso daqui. Mas vamos para o Antigo Testamento primeiro. O Antigo Testamento, que é a igreja do Senhor? Quem é o povo de Deus? Israel. E no Novo Testamento é a igreja. Então no Antigo Testamento nós somos o quê? O povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, lá em Josué capítulo 6, vai falar sobre o pecado de Acã. Deixa eu adiantar aqui para você entender. Os israelitas são um exemplo para nós disso aqui. Na época de Josué, eles atravessaram o Jordão, marcharam em direção a Jericó. E ali, em Jericó, Deus deu uma ordem para ele. Deus falou assim com Josué, Josué, você vai vencer esse povo. Só que é o seguinte, todo ouro, toda prata, todo ferro, você vai trazer para a construção do meu templo. O resto, tudo você vai ficar, ninguém vai pegar nada. Você vai trazer para aqui. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Jericó era uma cidade fortificada. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel venceu Jericó. E nenhum homem morreu. 600 mil homens. E ninguém morreu. Vitória completa. Deus deu Jericó para o povo de Israel. O povo de Israel saiu dali com ouro, com prata, com ferro. Só que passado aquele momento ali, eles vão fazer uma outra luta numa cidade chamada Ai, uma cidade pequena. Josué, comandante de guerra, falou assim, a cidade é pequena, não vamos cansar o exército. Vamos levar 3.000 homens para lá. 3.000 homens vai dar conta do recado. Vamos para lá e vamos deixar eles lutarem.
E a Bíblia vai dizer que numa cidade desse tamanho, chamada Ai, quando eles viram que o exército de Israel estava chegando, eles conseguiram fugir, mas os que ficaram guerrearam contra Israel e 36 homens morreram. Isso gerou um conflito na cabeça de Josué. Josué, como é que pode, Senhor? Eu acabei de vir de Jericó agora, uma cidade fortificada, com um exército extremo. 600 mil homens lutaram à espada. Nós matamos tudo que o Senhor mandou matar. Nenhum homem morreu. Agora, numa cidade ínfima, pequena, como Ai, eu mandei só 3 mil homens para lá e 36 homens morreram. Foram 36 homens. Foram 36 viúvas. Foram 70, 100 filhos que ficaram sem os pais. E Josué não entendeu. Por que isso, Senhor? O Senhor nos tirou lá do Egito para fazer com que a gente morresse aqui na mão desses homens? Josué questionou. E aí Deus vai dar a resposta para Josué. Josué, Israel pecou contra mim. Como assim, Senhor? Quem pecou contra ti? A Bíblia vai dizer que Acã, ele viu uma capa babilônica, devia ser uma capa da Armani, né? Para ele pegar, viu uma capa da Armani babilônica, falou assim, essa capa aqui eu quero. Aí ele viu lá uns quilos de prata, ele viu 600 gramas de ouro, o que ele falou? Eu vou pegar. Tem ninguém vendo? Pegou, levou para o arraial. E aí Deus fala assim, Israel pecou. Josué, espera aí, Senhor. Não foi Israel que pecou. Foi Acã. Vocês são um. Vocês são um corpo. Por isso que Paulo vai falar, discernindo o corpo. Acã, eu não vejo Acã, eu vejo o povo de Israel. Eu não vejo Mário, eu vejo a eclésia. Eu não vejo Miriam, eu vejo a eclésia. Eu não vejo Marcos Vinícius, eu vejo a eclésia. O que Deus estava falando para Josué é, Israel pecou contra mim. Note que ele não diz que foi um homem infiel, mas ele diz, Israel foi infiel. Não é contra Acã apenas, porque para Deus Israel estava unido como um. Eles eram um. E quando um membro pecava violando as instruções do Senhor, a responsabilidade caía sobre todo Israel. Você lembra lá quando Miriam pecou? E ela ficou leprosa? O que aconteceu com todo mundo? Todo mundo parou. O que Deus queria ensinar para o povo? Ninguém vai avançar com rebelião. Ninguém avança. Miriam se rebelou. Se ela se rebelou, é a lepra. Enquanto ela estiver aqui, o arraial vai estar parado. Só quando ela for curada da lepra dela, ela vai ser reconduzida ao arraial e o arraial vai poder avançar. Olha como é que Deus trabalha, irmão. Deus não trabalha com individualidade. Deus não trabalha com singularidade. Deus trabalha com o corpo. É o corpo. Deus está mostrando isso aqui para Josué. Josué, Israel pecou contra mim. Foi Acã. Acã é Israel. Bota a mão na cabeça, irmão. E fala assim, ai, 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 ai. Deus estava falando com Josué assim, Josué, vocês foram expostos a criptonita. Tem criptonita no meio de vocês aí. Tem algo enfraquecendo vocês aí. E 36 homens morreram, meu irmão. E Deus não diz a um homem entre vocês que pecou, mas Ele diz, Israel pecou, o corpo inteiro sofreu. Sabe por quê? Por causa de Acã, por causa de uma criptonita espiritual. Josué e os líderes rapidamente lideraram com a ofensa de Acã e logo resolveram o problema, acabaram com Acã. O problema é Acã, a gente acaba com Acã. Queridos, entenda uma coisa aqui, olha aqui para mim, nós somos pecadores e nós vamos falhar. Mas quando nós estamos deliberadamente vivendo no pecado, nós estamos emperrando bênçãos que Deus tem para esse lugar. Para a nossa igreja. Pastor, eu sei do pecado do meu irmão aqui na igreja, mas eu não falo nada, pastor. Eu não ajudo ele, eu não tento tirar ele disso. Legal.
Todos nós vamos pagar o preço disso. Pastor, eu sei que meu irmão está pecando, mas eu fico sem graça, porque ele é novo convertido, e se eu falar com ele, ele vai sair da igreja. Legal, a gente vai pagar por isso. Pô, pastor, eu estou meio preocupado, o irmão ali está pecando, eu vi o irmão saindo ali do motel e tal, poxa, eu queria falar com ele, mas eu estou sem graça de perder a amizade dele. Legal, a gente vai pagar por isso. Nós vamos pagar por isso. A gente vai pagar como corpo, a gente vai pagar como igreja. Nós vamos pagar por isso, irmão. Enquanto cada um de nós não entender que precisa melhorar, a gente vai viver isso. Deus não vai derramar tudo aquilo que deveria derramar sobre esse lugar. E eu falo isso com meu coração apertado, sabe por quê? Porque eu sei que Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas tremendas para nós. Deus quer ver, ativar um avivamento aqui nessa igreja. Você pode fazer parte da história de São Gonçalo, meu irmão. Deus pode derramar um verdadeiro avivamento aqui na nossa igreja. Entenda uma coisa, querido, nós somos imperfeitos, mas uma coisa é você estabilizar um sistema corrupto de vida. Uma coisa é você errar, e a outra coisa é você permanecer no erro. Uma coisa é você falhar, e a outra coisa é você continuar falhando deliberadamente, conscientemente. Isso é outra coisa. É a gente aceitar que alguns pecados podem fazer parte da nossa história. Que alguns pecados podem fazer parte da nossa vida. É a gente entender que viver fora do sobrenatural, viver fora da fé, de autoridade espiritual, é normal. Ah, pastor, muita gente vive assim. Você acha que isso é normal? Não é normal. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade. Deus quer que a gente cure os enfermos, que os demônios saiam. Deus quer sinais, maravilhas e prodígios através da minha vida e da tua vida, meu irmão. E a gente não está vivendo nem metade do que Deus quer que a gente viva. É crente que fala palavrão, irmão. Crente falando palavrão. Crente falando um monte de imoralidade. Crente falando mal das pessoas. Crente que cria uma confusão na família. Crente que vai para o futebol e é uma vergonha. Crente que exibe o corpo que só o sangue de Jesus. Sou de Jesus. Jesus me ama. Aí vem domingo, e recebereis poder. Eu quero poder, Senhor. Aí a culpa, sabe o que é? De quem é a culpa? É da igreja primitiva. Lá tinha sinais. Hoje a igreja não tem sinais. A gente fica se enganando pelas nossas próprias atitudes. Não tem mais poder. Não tem mais poder, você não procura o poder. Você está cheio de criptonita. E agora o problema semelhante na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto não era diferente, irmão, do incidente lá de Acã. Os que comiam a ceia sem esperar os outros estavam desobedecendo intencionalmente as instruções de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 vai dizer, tinha imoralidade escandalosa naquela igreja. Tinha gente se relacionando sexualmente dentro da igreja. Não sou eu que estou falando não, é Paulo que está falando aqui. O povo sabia disso. A liderança sabia disso e não fizeram nada. A liderança sabia que tinha imoralidade, relacionamentos ilícitos, sexo fora do casamento, adultério. E os líderes não fizeram nada. É por isso que a igreja estava cheia de gente fraca, gente doente e até umas pessoas que morreram precocemente. Sabe por quê? Porque elas estavam em pecado e não foram confrontadas. Pastor, eu não vou ofender. Isso aí é com o pastor. É só comigo? Quer dizer que eu vou ficar mal com todo mundo e você vai ficar bem. Você não é profeta de Deus? O Espírito de Deus não habita em você? Para você falar, meu irmão, eu te amo. Eu amo tanto você que eu quero falar para você. Você está em pecado. Você está indo para o inferno. Você vai morrer, cara. Deixa eu dar um choque aqui para você viver espiritualmente de novo. Você vai morrer, cara. Você está em pecado, irmão. Não, pastor, isso é para o senhor. Não, isso não é só para mim, não. Isso é para você, que sabe que a pessoa está em pecado. Essa unção hoje vai vir sobre a tua vida, irmão. Unção de profeta.
E a unção de profeta é: você está errado. Eu amo você, mas eu preciso falar para você: você está errado. Eu posso perder a amizade, mas não vou perder a tua alma para o inferno. Eu preciso falar para você: você está errado. E a forma que você está conduzindo a tua vida está te levando para o inferno. Você está enfraquecendo. A criptonita te pegou. E aí o que aconteceu lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo está falando assim, ó, a imoralidade entre vocês. Paulo sabia, irmão, as cartas de Paulo, elas eram lidas para toda a igreja. Não era o pastor que recebia a carta e lia. Paulo mandava ler as cartas para a igreja. Paulo está falando, tem imoralidade aí. Tem homem casado se envolvendo com mulher casada, tem enteado se envolvendo com a esposa do pai. Eu estou vendo o que está acontecendo na igreja. Tem imoralidade no meio de vocês. E aí do capítulo 5 ao capítulo 11, na hora de comer, o que estava acontecendo? Os mais ricos chegavam com a comida. Os pobres vinham de longe, problema para chegar. Traziam uma coisa simples. O que os ricos faziam? Antes dos famintos chegarem, vamos comer rápido. Aí quando os pobres chegavam, tadinho, não tinha mais nada para comer, porque os ricos comiam primeiro. Aí Paulo fala, quando vos ajuntar para comer, aguarda aí todo mundo chegar. Paulo está dando ordem, está dando uma direção. E aí ele fala, por causa disso, por causa desse egoísmo, por causa da glutonaria, por causa dessas questões, há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Querido, a falta da integridade de um vai comprometer toda a comunidade. Vou repetir. A falta de integridade de um vai comprometer toda a comunidade. Pastor, o senhor está jogando uma responsabilidade muito grande. Que isso, pastor? O senhor está dizendo que essa igreja não pode chegar aonde ela pode chegar se eu não mudar a minha vida? É isso, pastor? O senhor está jogando essa responsabilidade para mim? Ah, você entendeu, cara. Você é bom. É isso mesmo. Você entendeu direitinho. Parabéns para você. Quer dizer que é isso mesmo? O senhor está lançando essa pressão sobre mim. Legal, cara, eu vivo essa pressão todo dia. Eu passo por isso todo dia. Ou você acha que só você tem tentações? Ou você acha que só você tem fraquezas? Ou você acha que só você tem provações? Nós só seremos tudo que Deus planejou, se você for tudo que Deus planejou para você. Deixa eu repetir. Nós só seremos tudo que Deus planejou, se você for tudo que Deus planejou. Se você não for dominado pelo Espírito Santo, se você não viver o sobrenatural de Deus, se você não for o que Deus quer que você seja, eu não vou ser o pastor que eu gostaria de ser. Nem essa igreja vai viver o que ela poderia viver. Sabe por quê? Porque Deus conta com você. Deus conta com você, Deus conta com a tua vida, Deus conta com o teu testemunho. Sabe para quê? Para atrair mais pessoas. Você entendeu? É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Ah, pastor, mas é muita pressão. Eu sei, querido, eu também vivo essa pressão. Alguém um dia disse o seguinte, que uma igreja nunca será maior que o seu pastor. E eu morro de medo disso, irmão. A igreja precisa ser maior do que o pastor. Pega isso, mata no peito aí, que é para você mesmo, irmão. Está na Bíblia. Deus está dizendo que a gente pode chegar aonde a gente nunca chegou. Deus está aqui mostrando para a gente hoje que a gente pode viver onde nós nunca vivemos. Entenda uma coisa, querido, nunca teve um avivamento aqui em São Gonçalo, nunca. Nunca teve um avivamento aqui em São Gonçalo, nunca. O que teve em São Gonçalo foram lampejos de avivamento. Eu estou falando de um avivamento consistente, aonde a bandidagem vai se converter. Eu estou falando de um avivamento consistente, aonde os políticos dessa cidade vão chorar e vão devolver. Está aqui, ó, eu roubei, mas eu estou devolvendo. Aonde os juízes corruptos vão devolver o que eles roubaram. Aonde esses políticos vão devolver o dinheiro da merenda das crianças. Aqui, ó, eu roubei merenda de criança, mas eu estou arrependido. Aonde o remédio do idoso vai falar assim, eu roubei, ó, e era para comprar remédio do idoso, mas eu estou devolvendo aqui, eu me arrependo. Eu estou falando de um avivamento que vem com arrependimento.
Esse é o avivamento que Deus tem, irmão. Eu creio que a eclésia está fazendo parte disso. Mas para Deus gerar esse avivamento na cidade, nós precisamos ser um. Nós precisamos entender o poder do um. Se mexeu com você, está mexendo comigo. Se o diabo está te tentando, ele vai se ver comigo. Por quê? Porque não tem como você dar uma martelada no meu dedo e eu não sentir no corpo como um todo. Eu oro, querido, para que o marido vai pegar a esposa e falar assim: me perdoa, minha irmã, eu nunca mais te machuco. Me perdoa o que eu falei para você, eu te magoei, eu nunca mais vou falar isso. Sabe, querido, aonde a boca de fumo vai fechar. Sabe por quê? Porque não vai ter mais gente para comprar. E não vai ter mais gente para vender. Vão chegar lá e falar assim: tem uma maconha aí? Tem uma cocaína aí? Tem um crack? Cara, não tem. Por quê? Não tem ninguém para vender. Lockdown. Está fechado. A boca foi fechada. Por quê? Não tem quem consuma e não tem quem venda. Esse povo está onde? Eles estão na igreja. Eles estão de joelho no altar. Eles se arrependeram. Eles estão vivendo aquilo que Deus quer que eles vivam. Eles estão na igreja. Eles estão adorando. Isso é avivamento. Avivamento vem com arrependimento, meu irmão. Avivamento vem com arrependimento. Paulo está dizendo aqui, olha o que Paulo fala, irmão. Olha o que Paulo fala, lá no capítulo 5. Tire o iníquo, tire o pecador, tire esse cara daí do meio da igreja. Irmão, Paulo amava a igreja? Paulo amava a igreja. Mas é Paulo que está falando, tá? Tira o iníquo, tira ele da igreja. Irmão, só existem duas formas de tirar o iníquo da igreja. Primeiro, é tirar a iniquidade dentro dele. Pastor, eu quero ser tratado, eu me arrependi. Opa, legal, você vai permanecer na igreja. Por quê? Porque a iniquidade foi tirada de dentro de você. Qual é a outra maneira, pastor? É tirando ele da igreja. Sabe por quê? Eu não quero. Não aceito o confronto, não vou mudar, não me arrependo, vou viver o que eu quero viver. Então você vai sair da igreja. Que isso, pastor? O senhor está falando de exclusão? Não sou eu, irmão. Quer reclamar? Liga para Paulo, pô. Ei, Paulão, deu ruim aqui embaixo. Concordei que o pastor falou não. Você disse uns negócios aqui, esses negócios que você está falando aqui, não concordo não. Deu ruim aqui para mim, Paulão. Ele, então deu ruim para você mesmo, irmão. Ou tira a iniquidade dentro de você, ou você sai. Sabe por quê? Eu não sei se você leu aí, filhão, depois dos versículos, que um pouco de fermento leveda toda a massa. É forte, irmão. Eu sei que é forte, mas é o que a Bíblia diz. E entre o que você pensa e o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Só há duas formas para você. Ou tratamento ou cirurgia. Você escolhe. Tratar, vamos tratar. Ih, não quero tratamento. Cirurgia, vou ter que arrancar, não tem jeito. Paulo foi categórico. Tira o iníquo. Paulo está falando o seguinte: tira ele. Ele vai contaminar a igreja. Esse pecado vai pegar todo mundo. Se você não fizer, pastor de Corinto, o que Josué fez com Acã, você está lascado, você perdeu a igreja. Bota a mão na cabeça, irmão. E fala assim: ai, 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 ai. Eu quero terminar. Paulo ama a igreja, irmão, e eu amo essa igreja. Mas uma coisa aqui, quando eu comecei a ler esse livro, eu confesso que eu fiquei desanimado. Quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu vou ser sincero, eu fiquei desanimado. E até o próprio autor, ele fica desanimado em escrever também. Ele falou assim: cara, eu vou parar de ler isso, vou parar de escrever isso. Desanimou. Sabe por quê? Porque se ações de um pode afetar a minha vida e a igreja, cara, o que será de nós? Se a ação de um pode afetar o corpo todo, o que vai ser da gente? Mas há aspectos positivos aqui nisso tudo. Sabe qual é o aspecto positivo? Porque se todos começarem a viver o discernimento do corpo e a sua importância para o corpo,
entender a grandeza e o poder de Deus que nós nunca vivemos antes, eu posso ser a mudança. E como é que eu posso ser a mudança? Se não começar comigo ou com você, vai começar com quem, irmão? Como é que eu posso ver isso como coisa positiva? Cara, você não vai viver isso. Eu não vou deixar você viver isso. Eu estou com você. A gente está junto. Você não vai viver isso. Eu estou junto com você. Nós vamos orar aqui, nós vamos jejuar, nós vamos mudar essa situação no joelho. Nós vamos orar, nós vamos subir um monte. Eu estou junto com você. Sabe qual é o aspecto positivo disso, irmão? Nós vamos nos unir mais. Porque, cara, o que você está vivendo depende do que Deus tem para mim naquela igreja e naquele corpo, irmão. Então você não vai passar por isso sozinho, não. Vai ter uma célula que vai estar junto com você. Vai ter um corpo que vai estar junto com você. Ah, irmão, eu não vejo isso como algo desanimador. Eu vejo isso como algo que me encoraja para falar o seguinte: você não está sozinho, não. Ah, o diabo achou que ia pegar só você. O diabo vai pegar a igreja toda. Ele vai ter que encarar a igreja toda. Sabe por quê? Ele mexeu com o dedo, ele mexeu com a orelha, ele mexeu com o nariz, ele mexeu com o olho. E tudo isso é fundamental para o corpo funcionar. Ah, ele mexeu com a pessoa errada. Ele mexeu com o crente errado. Ele entrou na rua errada. A igreja vai se levantar no nome e pelo poder de Jesus. Aleluia! Esse é o poder do um. Tá com problema? Fala comigo, que eu vou orar com você. Procura o teu líder de célula lá. Procura o teu líder de ministério lá. Você não vai estar mais sozinho não, irmão. O teu problema agora é o nosso problema. Ah, ele levei uma topada no dedo. O problema é do dedo. O problema do dedo nada, irmão. Isso reflete na minha cabeça, reflete nos meus nervos, reflete no meu humor, reflete em tudo. Ei, querido, para a gente encerrar, a gente pode viver coisas que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu e que ainda não penetrou no nosso coração. Eu estou falando para você aqui com uma voz profética. Se nós nos unirmos como igreja, se nós realmente entendermos o poder do um, ninguém segura a gente. Vai ter bandido entrando por essa porta, vai ter viciado entrando por essa porta, vai ter prostituta entrando por essa porta, vai ter adúltero entrando e falando assim: eu me arrependo, vai ter político entrando aqui por essa porta, eu quero devolver dinheiro, eu quero fazer o que Zaqueu fez, eu quero restituir quadruplicadamente aquilo que eu tenho roubado, eu me arrependo. Esse avivamento é para a gente, irmão. Esse avivamento é para a igreja dos últimos tempos, porque nos últimos dias, diz Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É um avivamento que está vindo para a igreja, mas como igreja nós temos que entender o poder do um. Ah, pastor, e a partir de agora o que eu faço? Se você sabe que teu irmão está pecando, vai com amor, mas fala com ele: você está errado, você está em pecado, e eu, como pessoa que te ama, precisa te falar que o que você está fazendo é criptonita, vai te enfraquecer, vai te adoecer e você vai morrer. Mas eu estou aqui para orar com você, para Deus te tirar e te dar força para você sair dessa situação, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Eu dependo de você e você depende de mim. E para tudo aquilo que Deus quer fazer aqui, a gente precisa estar junto. Então eu só vou ser o que Deus quer que eu seja, se você ser aquilo que Deus quer que você seja. Eu só vou conseguir chegar aonde eu quero como pastor, se você conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue como servo. A gente depende um do outro, irmão. A gente está junto, nós somos um corpo. Um corpo bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Se você conhece alguém que está passando por isso, lá na tua célula, a descrição tem que ser tudo. Chega para ele, chama para jantar na tua casa, chama para almoçar, vai lanchar com ele e fala assim: cara, estou sabendo o que está acontecendo com você, estou aqui porque eu te amo. Faz isso não. Vai estragar a tua vida, vai estragar a tua família, vai estragar tudo que Deus tem para você. Você está neutralizando o poder de Deus na tua vida, não faz isso não. É criptonita. Daqui a pouco, de uma forma sutil, você vai morrer e você não vai nem perceber. Fica de pé nessa hora. Queria chamar o louvor aqui. Pastor,
E a criptonita? O senhor falou tanta coisa, mas a criptonita mesmo, o que o senhor falou? Irmão, semana que vem, nós vamos falar sobre a criptonita. Semana que vem, nós vamos falar sobre os efeitos da criptonita. Você quer me acompanhar? Pastor, lê o livro. Pega o livro e lê. O que o autor diz sobre a criptonita. Agora eu quero orar por você. Eu queria que você, como membro dessa igreja, valorizar a aliança e a unidade que Deus te deu. Entenda o poder dessa aliança que você está. Você faz parte de um corpo. Efésios 4 vai dizer assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Jesus vai dizer também, lá no capítulo 17, ele vai dizer assim: Pai, que nós possamos ser um, que eles sejam um como nós somos um, que haja uma unidade no corpo, a ponto deles serem vistos não de formas distintas, mas unidos em um único propósito. Sabe, querido, eu estava analisando essa noite o livro, eu fui dormir 2 horas da manhã. E no capítulo 1, o John Bevere falou uma coisa aqui que chamou a minha atenção e que eu nunca tinha reparado. Ele conversando com um amigo dele, que é da Marinha dos Estados Unidos, fuzileiro, falando sobre como é o treinamento da Marinha, porque eles são muito unidos. E o rapaz falou para ele assim: John, Efésios capítulo 6, você já reparou que todas as armaduras de que Paulo descreve a igreja de Éfeso são armaduras frontais e não são traseiras? É escudo, é espada, é capacete, é couraça. São proteções frontais. Aí o John falou assim: perfeitamente, eu nunca reparei isso, mas você como militar, você entendeu isso, eu entendi isso. Isso tem a ver com os SEALs americanos, a Marinha norte-americana. Por quê? Porque a armadura de trás é uma pessoa que está cuidando de mim. Aqui na Marinha americana, a preocupação não somos nós, é o outro. É sempre o outro. O outro tem sempre a prioridade. Eu preciso defender o outro, porque eu sei que se eu defender o outro também vai estar me defendendo. E Efésios 6, lê lá Efésios capítulo 6. Todas as armaduras que o apóstolo Paulo apresenta são armaduras frontais para proteger a sua frente. E a retaguarda? Tem alguém que está na sua retaguarda, guardando a sua retaguarda. Tem alguém que está cuidando de você. Os guerreiros da época de Davi, eles lutavam assim. Arthur, vem aqui comigo. A luta era assim, vira para lá, Arthur. Eles lutavam assim. E você vê em filmes, eles lutando assim. Vinha gente de cá, eles lutavam. Por quê? Porque a retaguarda, obrigado Arthur, a retaguarda, quem guardava era o outro. Ele só se preocupava com a frente. Por quê? Porque na sua retaguarda tinha alguém para cuidar. Esse é o poder do um. É saber que você pode ir em direção para frente. Que você pode guerrear as suas guerras olhando para frente. Sabendo que atrás de você tem alguém que ora. Tem alguém que intercede. Tem alguém que se preocupa. Tem alguém que chora com você. Tem alguém que fala assim: pô, cara, a tua dor é minha dor. Estou sentindo o que você está sentindo, cara. Nós não vamos sair dessa junto. Eu vou ser sua retaguarda. A gente vai estar junto, cara. Você não vai estar nessa luta sozinho, não. Esse é o poder do um, irmão. Quando a igreja entender o poder do um, nada vai segurar a gente. Que isso seja uma verdade na tua vida. Que não seja uma pregação de 1 hora, mas que seja verdade. Eu quero viver isso. Senhor, eu não vivo isso. Me dá essa unção para viver isso. Me dá esse entendimento para viver isso. Me dá essa maturidade. Eu quero viver isso. Quero viver o poder do um.
quero ser um com meu irmão, lá na célula, lá no ministério, aqui na igreja. Eu quero ser um. Quando você tiver o poder do um, a criptonita vai ser neutralizada dentro de você. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, feche os teus olhos. Vamos adorar o Senhor? Fala com Deus. Agora é a hora de você falar com Deus. Tem criptonita aí? Pede a Deus, Deus, arranca hoje. Tira isso dentro de mim. Eu sou corpo e eu quero continuar sendo corpo. Ninguém é